Olá, eu sou Francine Macari e eu acredito que a leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento. Através dela a gente cresce e aqui a gente compartilha. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito desse livro super bacana que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Jim Collins, ele é um estudioso, professor da Universidade de Stanford e que trabalha em cima de pesquisas voltadas para a gestão. Nesse livro, ele desenvolveu uma pergunta que surgiu no seu livro anterior, que é o Empresas Feitas para Durar, onde ele foi questionado que era muito fácil uma empresa excelente perdurar por muito tempo no mercado. Aí veio a sacada para esse livro, que é onde ele vem responder a pergunta: uma empresa boa pode se tornar excelente? E ele reuniu uma equipe e foi em busca de informações que pudessem embasar essa resposta. Ele não tinha nenhum precedente, nenhuma teoria a ser comprovada. Ele foi a campo buscar informações que pudessem dar essa resposta, Ele fala que como um professor, ele tem um grande prazer em compartilhar conhecimento e uma curiosidade enorme de buscar entender as coisas, de buscar informações, Então, com esse time de pesquisadores, o Jim Collins buscou grandes empresas a nível mundial, Ele se baseou nas 500 empresas da revista Fortune para pegar empresas que são referências em grande crescimento acima do mercado, Então, eu fiz algumas anotações aqui para facilitar. Ele pegou mais ou menos um período de estudo em torno de 50 anos, Como que eram empresas boas por longo tempo e de repente elas iniciaram um processo de grande crescimento onde tornaram elas excelentes. Para ter um resultado mais fiel e confiável possível, ele levou em consideração alguns critérios. Era importante analisar empresas dentro do mesmo setor, de uma forma que a causa desse crescimento não fosse uma causa externa, em função de um crescimento específico do setor, comparar isso com outras empresas, certo? Não foi uma mudança de tecnologia, um processo novo onde simplesmente produzir aquele trabalho geraria um diferencial competitivo, não foi essa situação também. Outro ponto que ele levou em consideração aqui para comparar e tornar esse resultado bem fiel, então ele pegou empresas com recursos semelhantes, com tecnologias semelhantes e o mesmo setor, para daí poder comparar de igual para igual, Ele viu em essas empresas uma média de 7 a 15 vezes o resultado superior a empresas semelhantes no mercado. Então, são empresas que realmente tiveram um resultado assim surpreendente. E de todas essas empresas onde ele levantou o estudo, ele chegou a uma soma de 11 empresas. 11 empresas que são excelentes, feitas para vencer. E em cima disso ele vai nos relatando ao longo do livro esses diferenciais. Segundo o autor, um dos grandes entraves para o crescimento de uma empresa ser boa, para ser excelente, é que ser bom é fácil. Você cumprindo com os princípios básicos da economia, você consegue resultados muito bons e se manter no mercado. E é aí que muitas empresas se estabilizam, porque para ser excelente exige uma dedicação além, Então isso leva até para a vida pessoal. Então a gente ser bom, ter os resultados bons, ter um relacionamento bom, isso daí é comum, Você tendo um cuidado tradicional, você tem esse resultado. Agora, você ter um resultado excelente, aí você tem que buscar coisas além do que os demais fazem. E em cima disso, o Jim Collins, então, ele traz aqui que dessas 11 empresas, 10, os seus líderes surgiram dentro da empresa, cresceram, fizeram história ali e adquiriram um amor pessoal, Eu acho, é uma opinião minha, é um grande diferencial quando você cresce dentro de uma empresa e faz parte da sua história, Não é simplesmente uma mudança onde você vai porque você foi contratado por uma remuneração que te atrai. Você cresceu lá e você quer ver ela crescendo. Então esse é um dos pontos em comum entre essas duas empresas. Ele relatou também que, analisando as empresas boas, do nível de comparação direta com as excelentes, a remuneração entre os executivos líderes não foi significativa para
dar esse resultado, porque a média de salários era muito semelhante. Outro ponto, que essas empresas que eram excelentes, elas não tiveram aquele planejamento estratégico pensando em ser excelentes. Elas fizeram um trabalho pensando muito mais do que não fazer ou do que deixar de fazer, do que necessariamente na grande mudança para conseguir esse resultado. Sendo que muitas delas mesmo relatam que elas se surpreenderam com os resultados conquistados ao longo dos anos, tá? E é legal também que ele deu muita prioridade para ver os resultados num período de pelo menos 15 anos, a partir do momento da virada. Então, esse período de estudo envolveu em torno de 50 anos da história das empresas. Então, elas tinham uma história de ser boas empresas e em determinado momento elas começaram a desenvolver resultados acima da média, né? E aí, esse prazo de 15 anos sendo empresas excelentes garante fidelidade ao resultado, no sentido de que não foi uma mudança de economia, não foi uma mudança de um líder, de um CEO da empresa que causou isso, e às vezes você poderia cometer o erro de julgá-la como excelente porque ela foi por 1, 2, 5 anos excelente. No caso dessas 11, durante o período de estudo por mais de 15 anos, elas foram referências no setor, alcançando resultados financeiros de mercado muito superior às empresas do seu mesmo setor. A conclusão desse trabalho resultou em 6 principais pontos, onde se divide em pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. E considerando que essa transformação não foi um momento específico da virada, então teve um momento da construção, que é onde nós vamos trabalhar hoje, né? Então, dos 6 pontos, vamos falar nos 2 que iniciam a diferença entre as empresas de comparação direta e as empresas feitas para vencer. Tá? Então, o primeiro ponto onde o autor foca é que as 11 empresas que se destacaram como empresas vencedoras e excelentes, elas tinham em comum a existência de líderes nível 5. O que seria um líder nível 5? Das 11, como eu comentei antes, 10 são pessoas que cresceram, fizeram a sua história dentro da empresa, né? Provando que não era necessário vir alguém de fora para iniciar essa grande transformação. Eram pessoas, de certa forma, tímidas, mais centradas, né? Então, elas tinham uma determinação fora do comum em buscar a excelência. Elas não se contentavam com o bom em momento algum. Era foco no resultado e na excelência. E isso se estendia a toda a sua equipe. Outro ponto que é muito importante, que faz a grande diferença, é que todo o resultado era agraciado a toda a equipe. Eles eram muito modestos, esses líderes nível 5, de uma forma que os ouros, né, os louros eram colhidos de uma forma concentrada, que era responsabilidade de todos. Eles jamais tomavam como resultado do seu trabalho, né? E até fala de uma história lá que é a janela e o espelho. Então, quando era para colher os louros, os benefícios, ele sempre olhava pela janela e falava que era resultado de todo o trabalho da sua equipe. E quando era para assumir a responsabilidade por algo que não desse tão certo, era como se ele olhasse pelo espelho e assumisse a responsabilidade por aquilo, né? Então, são pessoas com humildade que focam no resultado a qualquer custo, dentro dos princípios e ética, isso é muito importante. Não se contentavam com o bom e não tinham a vaidade voltada para si. Eles queriam incansavelmente obter excelentes resultados para a empresa. E a empresa crescendo, ele se sentia crescendo em consequência disso também, né? Outro ponto que é a sequência, que eles falam que esses líderes eles focavam em primeiro quem, para depois o quê? Partindo do princípio de que todas as empresas excelentes feitas para vencer tinham líderes nível 5, o ponto principal era quem para depois o quê? E aí eles falam que mais importante do que o que cada pessoa faz é quem são as pessoas. Então, se você falar que o ativo mais importante de uma empresa são as pessoas, o autor ele defende que não são as pessoas, e sim as pessoas certas. Ele faz até uma analogia a uma história de um barco. Então, antes de você
partir com um barco, é importante você ter pessoas que queiram estar no barco, independente de que rumo que ele vai estar. Porque se em algum momento você precisar tomar uma nova direção devido a alguma circunstância, as pessoas que estão lá, elas vão ficar firmes e dedicadas, fazendo o seu melhor para conseguir chegar ao destino, independente de onde vai ser esse destino. Elas estão ali porque elas acreditam no objetivo maior, no propósito, né? Elas gostam das pessoas que estão aí. E quando você tem as pessoas que elas querem saber primeiro o que, para depois saber se elas querem fazer ou não, então é como se você tivesse pessoas que elas só vão estar no barco se você for para aquele rumo. Se em algum momento você precisar mudar alguma decisão, algum novo rumo para sua empresa, elas vão acabar te abandonando. Então, primeiro de tudo, é as pessoas certas no lugar certo. Eles falam, esses líderes, que a parte principal é fazer uma excelente contratação. Demore o tempo que for necessário, mas eles não se contentam em contratar pessoas boas. Eles querem pessoas excelentes. E para isso, mais importante do que a competência, a habilidade específica, eles se importam com o caráter, com os valores da pessoa, se estão condizentes com a empresa. Porque se a pessoa tiver bons valores, depois eles desenvolvem habilidade específica, né? E aí, se às vezes a pessoa tem uma excelente habilidade e o valor dela não é de acordo com o que a empresa precisa, isso é muito mais difícil de mudar. Então, critério essencial, valores condizentes com a empresa. Outro ponto também que o autor fala a respeito da remuneração. A remuneração não é um fator essencial para fazer uma empresa excelente. Ter uma boa remuneração, incentivos, isso aí é extremamente importante no sentido de você atrair as pessoas excelentes e mantê-las lá dentro. Porém, a partir do momento que essa pessoa aceitou e está lá, ela vai mudar o foco da remuneração específica, ela já está de acordo, para focar em cima da excelência pela excelência e não uma base de troca, que em muitos casos a pessoa entra lá só por causa da remuneração e ela vai ficar sempre esperando algo em troca. Se você me paga, se você me incentivar, eu faço. Então, pessoas assim estão extremamente fora do barco. E aí conta no livro várias situações de líderes que assumiram algumas empresas com esse pensamento de pessoas certas no lugar certo, chamaram os profissionais, analisaram um por um. Os que se encaixavam no perfil da empresa, eles jogavam aberto, no sentido de que iam buscar a excelência. Se a pessoa se sentisse desconfortável e não quisesse seguir em frente, que era muito tranquilo, que ela não precisava ficar envergonhada não, que ela poderia seguir o caminho dela. Mas se ficasse, ela teria que ir para o mesmo rumo com toda a determinação, né? Isso faz muita diferença, porque seja o que for preciso fazer, a pessoa vai estar totalmente empenhada com o resultado final. Outro ponto que é muito importante, que o autor também relata, é essa questão do rigor, né? O rigor com pessoas excelentes. Então, se você está dentro de uma empresa e tem algum colaborador, algum executivo que não está dentro do padrão de excelência que você busca, primeiro momento você vai buscar entender se ele está no setor certo, porque muitas vezes a pessoa pode ter um excelente caráter, os valores de acordo com a empresa, porém ela não está se desenvolvendo com tanta perfeição porque ela está no cargo errado. Então, se for o caso, vai experimentar alguma mudança de setores. Ela se desenvolvendo, está tudo certo. Porém, se fizer essa análise, mesmo com mudança de setor, ela não se desenvolver, ela deve ser imediatamente substituída, porque além dela não estar desenvolvendo o trabalho dela com muita qualidade, ela vai estar exigindo dos seus colegas que se dedicam muito mais a compensação pelo seu trabalho de qualidade inferior. Então não é justo com os colegas e não é justo com a pessoa também, que a gente fica prorrogando essa substituição e às vezes não possibilitando que ela busque um caminho onde ela vai realmente se identificar. E para finalizar essa parte do primeiro quem e depois o que, o autor cita alguns exemplos de líderes que são extremamente apaixonados e felizes, né? Tem uma vida profissional maravilhosa, porque eles
amam o seu trabalho, eles escolheram as pessoas certas, então eles se sentem muito bem dentro dessa rotina e, consequentemente, por estar cada um no seu setor, fazendo um trabalho de muita qualidade, ninguém é sobrecarregado para compensar o outro. Então, há uma excelência na satisfação pessoal também, que é um ponto muito importante dentro das empresas analisadas.